agora, continuando com muita atenção, porque eu vou fazer a explicação de um conteúdo novo de português. Isso mesmo. Na aula passada a gente estudou alguns pronomes, né? Foi o pronome pessoal do caso reto e também os pronomes possessivos. Hoje nós vamos estudar os pronomes demonstrativos. E eu trouxe aqui alguns pronomes demonstrativos para que a gente possa conhecer e aprender como a gente deve usar, em que situação a gente deve usar cada um desses pronomes que a gente vai estudar hoje. Os pronomes que nós vamos estudar hoje são este, esta, estes, estas, isto, esse, essa, esses, essas, isso e aquele, aquela, aqueles, aquelas e aqueles. Esses são os pronomes que a gente vai estudar hoje, certo? Esses são os pronomes que a gente vai estudar hoje. Vou tirar aqui o S que eu coloquei e aí enganar, tá bom? Quando a pessoa que fala está mais próxima do objeto, se você vai falar com alguém, mostrando algum objeto, apontando algum objeto, e o objeto está perto de você, você vai usar esses pronomes. Este, esta, estes, estas ou então isto, certo? Se você vai falar com alguma pessoa e vai precisar utilizar esses pronomes demonstrativos, quando você está falando com alguém e está próximo do objeto que você está usando para falar com essa pessoa, já sabe que deve usar estes pronomes demonstrativos. Por exemplo, eu vou falar usando esse pincel, então eu vou usar um desses pronomes porque eu que estou falando estou próximo do pincel. Se eu estivesse distante do pincel, se fosse um objeto que estivesse longe de mim, estivesse distante, o que eu empregaria? Quando o objeto a que se refere estar mais próximo de quem está ouvindo, né? Se eu estivesse falando com uma pessoa que estivesse segurando o objeto, que estivesse próximo ao objeto que eu vou me referir, eu usaria o pronome esse, essa, esses, essas, isso. Esses seriam os objetos que eu iria empregar se eu estivesse falando com a pessoa que está próxima do objeto e o objeto não está próximo a mim, ok? E quando a pessoa que fala e a pessoa que ouve estão distantes do objeto, agora o objeto nem está perto de mim que estou falando e nem está perto da pessoa com a qual eu estou falando. Está distante das duas pessoas, aqui está falando e aqui está ouvindo. Quando o objeto está distante, nós utilizamos os pronomes aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo. Eu apresentei aí os pronomes tanto no singular como também no plural. Então já sabe, quando o objeto está perto de mim, eu vou utilizar este, esta, estes, estas ou então isso. Mas se o objeto está perto de quem está me ouvindo, eu vou usar esse, essa, esses, essas ou isso. E se o objeto nem está perto de mim, que eu estou falando, e não está perto da pessoa que está ouvindo, se o objeto está distante das duas pessoas que estão conversando, eu vou utilizar aquele, aquela, aqueles, aquelas ou aquilo, ok? Com o livrinho de português na mão, página 113, vamos à atividade. A questão 1 pede para você ler a tirinha aí do personagem Armandinho e depois realizar a atividade marcando a opção correta de acordo com o que pede a questão, que você vai ler e descobrir o que é. 2. O objeto que Armandinho está segurando no último quadrinho é um disco de vinil. Aí tem o item A e o item B. E também tem aí uma informação sobre o que é disco de vinil. Quem não sabe, quando fizer a leitura aí dessa informação, vai saber o que é um disco de vinil. Passando para a página 114, tem o item C, que vocês vão fazer a leitura e vão marcar a opção correta e logo após responder. Próximo, leia mais uma tirinha do personagem Níquel Náusea. Lê,
o que é que diz aí essa tirinha e depois responde a questão 3, de acordo com a leitura que você fez. 4. Agora, analise o uso de algumas palavras nessa tira. Aí você vai analisar respondendo os itens A, B e C da questão. Vamos agora passar para a questão 5, fazer a leitura de mais uma tirinha que mostra um diálogo entre os vagalumes, Lampix e Bitilux. Vocês vão fazer a leitura da tirinha e responder a questão 5 e também a questão 6, todas de acordo aí com a tirinha. Passando para a página 116, nós vamos agora trabalhar com o emprego de esta e também de está. As duas palavras são bem parecidas, o que diferencia uma da outra é o acento que aparece no ar de está. Então, a pronúncia fica diferente. Sem o acento, a gente pronuncia esta. E com o acento, a gente pronuncia está, né? Sem acento, esta. Com acento, está. Leia o diálogo abaixo. Tem duas pessoas conversando e, de acordo com o diálogo, você vai responder o item A e o item B. Na questão 5, na questão 8, as frases abaixo foram adaptadas do texto A História de Fernão Capelo Gaivota. Complete-as com esta ou está e indique nos parênteses se você usou um pronome ou se você usou um verbo. Porque quando for esta, é pronome. E se for está, é verbo, né? Aí você vai, dependendo da palavra que você usar, se você usar esta para completar a frase, no parêntese você vai colocar que usou um pronome. Mas se você colocar está para completar a frase, você vai colocar no parêntese que você utilizou um verbo para completar a frase. Bons estudos, essas são as nossas atividades de hoje. Um beijo para todos vocês e até amanhã.